Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones e você está no quadro Eu Digo Sim. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação de Uber, nosso pastor local, o pastor Leomi, e nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E você está dentro do quadro Eu Digo Sim, quadro esse que é desenvolvido pelo Departamento de Jovens Unidos em Cristo da Congregação de Uber. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio onde estaremos licionando aos queridos irmãos a lição bíblica de número 7, que traz o tema A Graça de Deus. Já imagine você que conteúdo poderoso é esse. Então dedique-se a um momento exclusivo para estar participando dessa aula, porque certamente Deus tem algo em especial para a sua vida, para a sua família e para a sua história. Está comigo aqui homens e mulher de Deus que vai levar um conteúdo poderoso para a sua vida no nome de Jesus. Está comigo aqui também professor do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, nosso querido irmão, diácono irmão Josimar. Paz do Senhor, meu irmão. Pode ser, meu irmão. Como é que tá? O coração tá batendo. Prazer estar mais uma vez aqui participando com vocês. Que maravilha. Inclusive, irmãos, o nosso querido irmão Josimar, ele é o líder de mídia geral do nosso ministério, e ele sempre está aí após as câmeras, né? Mas pela graça e imensidão da misericórdia de Deus, nós conseguimos uma agenda, né? Na agenda dele, para ele estar conosco aqui, estar levando esse conteúdo poderoso para a vida dos irmãos, né? Também está conosco o nosso querido irmão, cooperador, irmão jovem Adrian. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, presbítero. E aí? Juciones, é um prazer mais uma vez estar participando. Maravilha. É imensa responsabilidade e uma honra, né? Com certeza, com certeza. É um privilégio estarmos aqui levando para os queridos irmãos esse conteúdo poderoso, conteúdo da nossa escola bíblica, né? Também está conosco a nossa querida irmã jovem Paola. Pode Senhor, Pode Senhor, minha filha. Tudo bem? Graças a Deus, tudo Tá bem. preparada? Amém, amém. Amém. Grandes É um negócio coisas de Deus, tem né? o Senhor para nossas vidas aqui hoje. Com certeza. Então nós vamos para o início da nossa aula, da nossa escola bíblica, da nossa lição. Nós vamos trabalhar o tema da nossa lição, que é a graça de Deus. Né? O tema já diz que a graça é de Deus. Então nós vamos ao conteúdo da nossa lição, o texto principal da nossa lição, diácono irmão Josimar. O texto principal nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Meu Deus. Resumo da lição, cooperador irmão Adrian. A salvação pela graça é um presente imerecido de Deus, que transforma o cristão para que viva refletindo essa graça em boas obras, amor, perdão e serviço aos outros. Meu Deus. Irmã Paola, quais são os objetivos da nossa lição? Os objetivos da lição são compreender a maravilhosa graça na obra da salvação, refletir a respeito da graça de Deus e as obras, mostrar as implicações da graça na vida cristã. Meu Deus. Então, este é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, o irmão que está nos assistindo vai receber um conteúdo acerca da graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, porque a graça, ela não fala sobre o nosso merecimento. A graça não vai falar sobre que a gente poderia ter pelas nossas próprias qualidades esse presente de Deus. Mas isso fala sobre Deus. É algo de Deus para as nossas vidas. É algo que começa em Deus. É algo que inicia em Deus e nós somos presenteados por Deus através da graça, que é o favor imerecido. A introdução da nossa lição vai nos apresentar que a graça, ela não é apenas um começo da salvação, mas a graça é o caminho contínuo da vida cristã. A graça, ela nos alcançou, e quem foi alcançado pela graça é transformado de dentro para fora. A graça não é simplesmente um evento do passado, é uma realidade que molda o nosso presente. Então nós recebemos um presente de Deus, é um favor imerecido. O homem não tinha por si próprio condições de receber a graça,
não tinha condições de ser contemplado pela graça, mas como é algo que se inicia em Deus, como é algo de Deus que alcança as nossas vidas. Quem éramos nós antes de ser alcançados pela graça? Agora, alcançado pela graça, somos transformados, somos libertados. Ah, meu Deus do céu, somos contemplados pelo favor que somente a eternidade poderia nos trazer. Glória a Deus. Você que está na sua casa, será que você pode sentir a graça de Deus aí? Você será que pode sentir a presença de Deus em sua vida através da ação do Espírito Santo? Então, o contexto é impactante, o contexto é algo poderoso, vai falar exatamente sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu recebi a graça, você também recebeu, Paola? Sim. A graça tomou conta da sua vida, né? Mudou a vida. Quem era a Paola antes da graça? E quem é a Paola depois da graça, né? Né, jovem Adrian? A graça tomou conta do seu ser, foi ou não foi? Foi grande a transformação. Meu Deus do céu. Diácono irmão Josimar, o efeito da graça alcançou você também, né, meu irmão? Alcançou nós todos. Aleluia. É a graça de Deus que nos faz estarmos aqui neste momento, nessa pré-aula da escola bíblica, levando aos irmãos esse conteúdo. É a graça de Deus. Vamos para o conteúdo da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai falar a maravilhosa graça na obra da salvação. Primeiro tópico vai trabalhar a convicção humana antes da graça, ou melhor, a condição humana antes da graça. Vai falar também a intervenção da graça de Deus e a graça que nos faz produzir em Cristo. Querido irmão Diácono, irmão Josimar, vamos sobre esse contexto? A maravilhosa graça na obra da salvação? Falar de graça é algo muito profundo, né? Apesar da gente talvez lidar e em nossas palavras usar isso no nosso cotidiano, né? É pela graça, graças a Deus, tudo é pela graça. Mas às vezes a gente se esquece de mergulhar o quão profundo isso é. Meu Deus. Então nós vamos estar, né, analisando um pouquinho hoje a respeito dessa graça que nos salvou. Já começa dizendo, né, que é pela graça que nós fomos salvos. Para que nós podemos analisar um pouquinho mais a fundo, nós devemos voltar lá no primeiro livro da Bíblia, né, que foi no livro de Gênesis. Quando nós observamos ali, vemos que antes não tinha a necessidade da graça. Por que não tinha ali no Éden? Porque Deus criou o ser humano perfeito. Meu Deus. E nessa perfeição, o ser humano tinha contato direto com Deus. A própria palavra do Senhor vai nos discorrer que Deus descia ao jardim na viração do dia e se encontrava com Adão. Então tinha esse contato direto. Só que aconteceu algo que não deveria ter acontecido, mas pela falha do ser humano, ele vem e cai em pecado. A partir desse ponto, o que aconteceu? Aconteceu o afastamento da presença de Deus. O homem agora se afastou. E a partir de então, o homem vive debaixo da culpa, tinha a necessidade de sacrifícios para cobrir o seu pecado. Agora o homem carrega essa culpa na alma. Então tinha que acontecer algo para esse contato ser restabelecido. E aí aqui na lição, em Efésios 2, versículo 1 e 3, vai nos dizer: mortos em ofensas e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo e sob o domínio do pecado. Então o ser humano passou a viver nesta forma. E isso nos faz refletirmos que antes da graça, quem era eu, quem era você? Meu Deus. O que éramos antes dessa graça? Aí aqui no subponto 2 vai nos dizer a intervenção da graça de Deus. Então entenda, a condição humana antes da graça, éramos mortos. Éramos inválidos. Meu Deus. Nós não prestávamos para nada. Só que aí vem a intervenção da graça. Só que dá para você entender muito bem que sem essa graça você não é nada. Tá? Você é apenas pó. Pensa no universo. Quão é grande a dimensão do nosso universo. Quando você começa a olhar, os cientistas, quando eles observam, né, os astrólogos observam o universo, eles até dizem que o universo está em expansão, ou seja, é muito maior do que aqueles que a gente pode ver. Aí você vê lá diversos planetas, diversas estrelas, e enfim, é uma dimensão que você não consegue contar. Aí dentro dessa dimensão gigantesca, tem um planeta chamado Terra. Só que aí dentro dessa Terra tem um ser humano chamado
ser humano. Um ser humano chamado Paola, Adrian, Juciones. Meu Deus. Agora pensa bem, eu quero que você pense em larga escala. Um universo tão grande, dentro desse universo tão grande, entre diversos planetas superiores e bem maiores do que a Terra, existe a Terra que é considerada pequenininha, e dentro desta Terra existe eu e você. O que somos? O que nós somos diante desse universo tão Meu grande? Deus do céu. Nós somos nada, nada além de pó. Apenas uma poeira cósmica no universo inteiro. Só que aí o que acontece? A intervenção da graça. Meu Deus. Porque quando essa intervenção da graça ela entra, aí acabou. Porque a graça que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo nos concedendo a salvação, nós não somos mais só esse pó. Porque agora nós temos uma importância onde? No mundo espiritual. Meu Deus. E o mundo espiritual é superior, ele é tão real e tão maior Meu que o Deus. mundo físico ao qual nós vivemos. Meu Deus. Então, essa graça a qual Deus nos deu, a qual Deus nos concedeu, em Efésios 2 e 4, 5, aqui, a revista vai nos dizer, aqui a graça divina é revelada como misericórdia que nasce no coração amoroso de Deus. Veja bem, essa graça, ela é produzida em nós através da misericórdia de Deus. Entenda bem, até o ímpio, ele é alcançado por essa graça, mas não por mérito próprio. O ímpio é alcançado por essa graça porque Deus foi lá e colocou um pouquinho nele. Colocou um pouquinho da misericórdia de Deus e agora ele reconhece essa graça. Então veja bem, não tem ninguém perdido, não há alma perdida, não há coração perdida, porque a misericórdia de Deus, ela alcançou a mim, ela alcança você que está aí do outro lado, não importa o quão profundo vale que você esteja, a misericórdia de Deus ela é depositada lá no seu coração. Através da misericórdia de Deus você vai entender e compreender o tamanho dessa graça. E aí, o presbítero Jucione, é que nós entendemos que o nada vira tudo. Meu Deus. Só que ao mesmo tempo você tem a necessidade de entender que sem essa graça, sem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, também não somos nada. Por isso que se diz, uma vez que você se converte a esse evangelho, que você passa a seguir Cristo, você não presta para mais nada. Você nunca mais peca em paz. De nós aqui que estamos nessa mesa, se você hoje desistir da fé e abandonar tudo, você pode pecar o quanto você quiser. Paz você não vai ter. Você pode viver a vida que você queira viver. Só que paz você não vai ter, não importa onde. Pode estar dentro de uma balada, pode estar dentro de um local inapropriado, utilizando e bebendo qualquer tipo de bebida, usando droga. Não importa. Só que lá no fundinho, você vai lembrar, estou aqui, mas eu não estou aqui. Porque a graça que um dia me alcançou, ela ainda está lá no seu coração. Então veja bem, a misericórdia de Deus, ela alcança você em qualquer lugar que você estiver. A graça que nos faz produzir em Cristo. Em Efésios 2, 8 e 10 vai continuar dizendo, mediante Paulo ensina que nós que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Isso significa que Deus concede uma medida de sua graça para os incrédulos e de crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. Então veja bem, mesmo que você resiste, mas essa graça e essa misericórdia ela está colocada no seu coração. Meus irmãos, eu quero falar diretamente com você que está aí do outro lado. Todos nós fomos alcançados por uma graça. Todos nós fomos alcançados pela presença do Espírito Santo. Nunca se esqueça em sua vida, por mais difícil a situação que você esteja passando, que a graça do Senhor te alcançou. Não importa o quão profundo o calabouço que você esteja, a graça do Senhor te alcançou. Você é marcado, você é selado, já foi dito na outra aula que o Espírito Santo já te selou, você é uma casa nova, você é regenerado e a graça do Senhor que salva, ela está em você. Então que condenação há contra você? Então, pelo amor de Deus, entenda essa palavra da parte do Senhor. Você foi salvo, a graça do Senhor te alcançou e nenhuma culpa há sobre os seus ombros. Jesus levou tudo, a graça te alcançou. Então seja salvo, viva como salvo e glorifique o nome desse Senhor. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa. Na verdade, Diácono irmão Josimar, nós estarmos aqui é o efeito da graça. Você que está nos assistindo aí, é o efeito da graça em sua vida, meu irmão. Este é o efeito da graça de Deus. Eu sei que Deus está falando com vidas através desse conteúdo, porque a graça de Deus abundou, superabundou, aonde abundou o pecado.
A Bíblia diz isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E estamos aqui exatamente pela graça do Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. O segundo ponto da nossa lição vai trabalhar o tema a graça de Deus e as obras. Primeiro tópico, a graça de Deus. Segundo tópico do segundo ponto, obras, o reflexo da graça em nossas vidas. E o terceiro, a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Cooperador irmão Adrian, fala pra gente sobre o segundo ponto da nossa lição, a graça de Deus. Presbítero Justinos falou de três pontos muito interessantes. Eu quero me reter bastante no primeiro ponto sobre quando usamos a expressão que a graça ela é um favor imerecível que não merecemos. Às vezes nos falta compreensão do quão imerecível é. Exatamente. Às vezes nos falta compreensão de quão grande foi o preço. Meu Deus. Essa graça. Eu quero tratar de um ponto aqui bem específico, que a base da verdade não é a graça. É a graça que tem a verdade por base. Meu Deus. E eu quero dar um exemplo clássico que todos nós conhecemos. João capítulo 8, a partir do verso 1, está uma mulher sendo jogada ao chão para ser apedrejada, porque segundo os escribas e fariseus, ela necessitaria de ser apedrejada por um adultério. Eles estão expondo o pecado dela e Jesus escrevendo na areia. Quando eles terminam de falar tudo o que tinham de falar, Jesus, ele desarma eles dizendo: se nenhum de vocês tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus vira para aquela mulher e fala: mulher, seus pecados estão perdoados. Isso é graça. Aí Jesus dá a segunda fala a ela: vás e não peques mais. Verdade. Yep. E se pegarmos de forma mais intensa sobre o quão grande foi essa graça, se irmos para a cruz, no capítulo 27 de Mateus, começaremos a ter uma descrição de Jesus caminhando na via dolorosa até o Gólgota. E para entendermos o quão imerecível somos dessa graça, vamos entender que o véu se rasgou de alto a baixo. Isso é graça. Mas o céu precisou se fechar para Cristo. Isso é uma verdade do Calvário. Para que o homem entrasse na presença, graça, o Filho precisou se sentir ausente. Verdade. Para que Deus se aproximasse do homem, graça, o Filho se sentiu longe do Pai. Verdade. Para que nossos pecados fossem perdoados, isso é graça. Ele precisou carregá-los na via dolorosa até o Gólgota. Verdade. Para que a culpa nos deixasse, graça, ele teve que repousar toda essa culpa em cima dos seus ombros. Verdade. Para que o homem fosse declarado justo, isso é graça. O justo foi tratado como culpado, isso é verdade. Para que o juízo não recaísse sobre nós, que isso é uma graça, o juízo precisou recair sobre ele. Isso é verdade. Para que a verdade fosse cumprida, a graça precisou sangrar, que é o nosso Cristo. A cruz permanece dizendo em silêncio e em sangue: nada que hoje nos salva foi leve. Nada do que hoje que nós alcançamos foi simples. Nada do que hoje nós somos perdoados foi barato. Tudo passou pelo corpo de Jesus Cristo. A graça que nos alcançou é exatamente do tamanho da verdade que ele suportou. Isso é a imensidão dessa graça imerecível que nós carregamos. E trazendo o segundo ponto em que estamos falando também sobre o reflexo de tudo isso que Jesus pagou na cruz, e eu quero juntar os dois pontos porque estamos falando do reflexo da graça pelas obras. Eu quero terminar a minha fala contando a história de uma mulher que vai estar no capítulo 4 de João. Jesus está indo, se não me foge a memória, para a Judéia, e ele desvia o seu caminho para passar em Samaria.
Jesus se assenta à beira de um tanque e está com sede. Chega uma mulher para beber, para pegar água. E Jesus pede àquela mulher água. A primeira reação daquela mulher é virar para Jesus, conjecturando: como tem coragem você de me pedir água? Não vestes que sou samaritana? Meu Deus. Mas Jesus, sendo o dono da graça e merecido, ele sabe que aquela mulher tem vários maridos, que nenhum é dela. Aí Jesus faz uma pergunta para ela: vaza teu marido. Aí ela logo diz: não tenho. Aí Jesus diz: sabes tu que nenhum dos 5 és teu? Aí Jesus fala para ela, fala assim: olha, eu te pedi água, você se retém porque acha que a nossa diferença aqui limita a minha ação. Mas Jesus fala com ela assim: olha, eu tenho uma água que ela vem pela graça, que ela tem a capacidade de mudar o seu histórico. Porque eu sei que você está pegando água aqui sem a visita de ninguém para não ser julgado. Mas eu vim exatamente porque eu não vou te julgar. Aí vem uma graça imerecível e alcança aquela mulher. E como resultado desta graça, observe que no texto ela ia naquele horário para não ter mais ninguém. Só que o resultado da graça e pelas obras foi tão grande que ela sai pela cidade dizendo: vinde vestes. Meu Deus. Então a graça ela é tão grande porque a primeira instância ela está dizendo: vou para não ver ninguém porque vão me julgar. Aí depois que a graça pega e lava, já está dizendo: vem, se me limpou, limpa você. Esse é o resultado da graça. Meu Deus. Então uma graça que não gera obra está precisando de um encontro aí. Então foi um preço altíssimo pagado. Eu quero repetir uma frase: tudo passou pelo corpo de Jesus Cristo. A graça que nos alcançou é exatamente do tamanho da verdade que ele suportou. Então, tudo que vivemos, sofremos durante os nossos dias, ele passou, ele viveu, ele suportou, ele venceu. E o recado é: existe uma graça que está pronto para te abraçar, mas também existe uma verdade que está nos nossos dias. Meu Deus. E como resultado da graça, é que a graça que nos transforma também transforme outros. Isso é a verdadeira obra da graça. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que conteúdo poderoso de Deus para as nossas vidas. Esse é o efeito da graça de Deus. Favor imerecido. Com esse conteúdo, nós vamos analisar que a graça de Deus, que quem recebe a graça de Deus passa a refletir em sua vida o caráter de Cristo. Yeah. Então aquela mulher, como o jovem Adi apresentou, né? O exemplo da mulher, a mulher samaritana, né? Quando ela recebe o impacto da graça, ela não consegue conter, porque a graça, além de recebermos ela, nós temos o prazer de levar a ela para outras pessoas. Yes. De transmitir a graça, de levar a graça. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é transmitindo a graça de Deus para a sua vida também. E você tem esse dever, essa função de transmitir a graça. Quem sabe tem alguém que está muito longe. E quem sabe está pensando que a graça não pode te alcançar. E nós queremos dizer para você: a graça te alcança nesse momento. E através da graça você vai ser liberto, você vai ser transformado. Satanás está dizendo para você que você não pode sair do vício. Satanás está dizendo para você que você não pode largar essas circunstâncias, essas amarras de Satanás que estão contra a sua vida. Porém, a graça de Deus te alcança nesse momento. E você será liberto pela graça de Deus. Paola, que momento de Deus sobre as nossas vidas. Uau. Eu queria dizer para os irmãos que estão nos assistindo que tem uma presença de Deus dentro desse estúdio aqui. Nós estamos aqui impactados pela presença do Senhor Jesus. É o efeito da graça, né? É a graça de Deus que está sobre nós. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre as implicações da graça na vida cristã. Teremos 3 tópicos. O primeiro é graça para amar. Segundo, graça para perdoar. Terceiro, graça para servir. Irmã Paola,
você está com toda a liberdade para falar sobre o terceiro ponto da nossa lição. Presbítero Juciones. Amém. Uau. Vou falar aqui igual o diácono Josimar falou uma vez, eu tô aqui esbabacada. Que conteúdo É bem isso. do céu. É bem isso. Quando falamos de graça, a gente pensa logo em perdão dos pecados, Aham. né? Mas a graça ela é muito mais que isso. Como já foi dito aqui, graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos alcançando quando não merecíamos, nos amando quando falhamos, nos restaurando quando já tínhamos desistido de nós mesmos. Yeah. E em Efésios 2:8 vai nos dizer que porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Meu Deus. A graça não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Eu estou aqui com 3 pontos da lição muito impactantes. Graça para amar, perdoar e servir. E eu não poderia falar sobre a graça sem falar sobre uma parábola que Jesus contou, que para mim é uma das maiores revelações de graça e que fala muito comigo, que é a parábola do filho pródigo. Um filho que decidiu sair da casa do pai e viver do jeito dele, gastou toda a herança que tinha, perdeu tudo e chegou no fundo do poço. E quando já não restava nada, a Bíblia diz que ele lembrou da casa do pai. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, nos diz que ele declarou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me como um dos teus servos. E a Bíblia diz que quando o pai o avista de longe, o pai corre e o abraça. Irmãos, isso aqui é graça. É amor antes da explicação. Aceitação antes do merecimento. Porque a graça é ser alcançado quando merecíamos a rejeição. Meu Deus. Então, depois de receber esse amor, aquele filho nunca mais veria o pai do mesmo jeito. Porque quem recebe a graça aprende a amar diferente. Porque entende, se eu fui amado no meu pior dia, como não amar o próximo? Meu Deus. Como não amar o outro? Em 1 João, capítulo 14, versículo 19, vai nos dizer: amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a graça de Deus em nossas vidas nos capacita a amar como Cristo nos amou. E a gente vê que aquele filho voltou disposto a ser servo, ele voltou disposto a servir o pai, mas o pai o chamou de filho. Meu Deus. Irmão, quem realmente entende a graça não vive mais por si, porque a graça tira o nosso ego, ela coloca gratidão no nosso coração. E se a graça não transforma a maneira como vivemos, amamos e servimos e perdoamos, então ela foi apenas conhecida e não experimentada. Meu Deus. Porque a graça salva, mas ela também educa. Meu Deus. Agora pensa comigo no outro filho, no irmão mais velho. Ele não queria perdoar. Ele não aceitava a festa. Achava injusto, porque ele pensava assim: eu fiz tudo certo, eu obedeci, eu servi. Então ele via o relacionamento como troca, tipo, eu mereço mais. Ele não saiu da casa do pai, mas o coração dele estava longe. Ele servia o pai, mas não entendia o coração do pai. Irmãos, entende uma coisa. Graça não é pagamento por bom comportamento. Quem vive de mérito não é capaz de entender a graça. A graça do pai era para os dois. Mas o filho mais velho não conseguia celebrar a restauração do outro, porque o problema do irmão mais velho era a falta da graça no coração. Porque quem entende a graça, quem não foi quebrantado pela graça, tem dificuldade de perdoar. Só perdoa muito quem lembra o quanto foi perdoado. E a graça ela tem o poder de revelar se o nosso coração é parecido com o do Pai. E a maior prova de que você entendeu a graça não é o quanto você fala dela, é o quanto você libera ela para os outros. Meu Deus. Então, você, jovem que me ouve hoje, talvez você seja o filho que saiu ou o filho que ficou, mas tem um coração duro. A graça do Pai é suficiente para os dois. Ela te ensina a amar, te ensina a servir, te ensina também a perdoar. Meu Deus, meu Deus. Que momento de Deus. Que momento marcante sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar. A graça de Deus alcança você independente da circunstância que você está. Yes. Quem sabe você olha pelo ambiente, Paola,
você diz assim, não tem como. Não tem como. Não dá. Mas é isso mesmo, a graça é isso mesmo. É. A graça te alcança mesmo você não merecendo. Sim. Ela transforma você mesmo você acreditando que não há como Deus trabalhar. A graça te surpreende, a graça nos surpreende no caminho dessa jornada. Não é verdade, irmão Adri? Tem uma frase muito forte que a irmã Paola disse. Aham. Se ele nos amou no pior dia, como não perdoar? Meu Deus, meu Deus. A graça nos alcançou exatamente quando estávamos perdidos. No nosso pior dia. Na nossa pior fase, no nosso Sim. pior dia, na noite mais escura. A graça nos alcançou. Não é verdade, irmão Josimar? Esse é o efeito da graça. Esse é o poder da graça de Deus sobre a nossa vida. Ai de nós, se não fosse a graça. O Meu que Deus. seria de nós Meu Deus. se não fosse a graça? Ele É tava graça. É E é de Ele estava graça. no Calvário, Não tem- né? Jesus estava no Calvário dizendo, perdoa, Senhor, É. porque não sabem o que fazem. Isso é Isso graça. é graça. Que estado que Jesus está, depois de vários açoites, depois de ser entregue vinagre, ele está tão preocupado com a gente que ele vira e fala assim, Senhor, eu não estou em condição física de lutar, Meu Deus. mas eu tenho condição de fazer um pedido, perdoa esses, porque não sabem o que fazem. Meu Deus. Essa é a força da graça que nos Glória a pega. Deus, glória a Deus. A graça de Deus alcançou quando estávamos sendo escravos de Satanás. Ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada por você. Você sabe disso. Que ninguém te valorizava, mas a graça de Deus alcançou você. Aleluia. A graça não é uma mera experiência que você alcança em um dia em sua vida e nunca mais. Não, a graça está sobre as nossas vidas dia após dia. A todo amanhecer, a graça de Deus está sobre nós. Aleluia, Jesus. A cada episódio da sua vida existe a graça, o favor que não merecíamos, o direito que não tínhamos. Na cruz do Calvário, Jesus nos comprou, nos lavou e a graça superabundou aonde abundou o pecado. Aleluia. Jovens, escute isso no nome de Jesus. Vocês serão usados poderosamente por Deus nesse tempo. Exatamente porque a graça de Deus te alcançou. Você está Glória livre. a Deus. Você tem liberdade para Deus te usar. Na conclusão dessa lição, nós queremos deixar bem claro a você que nós estamos aqui em lágrimas, porque existe uma presença poderosa de Deus. A graça de Deus está sobre nós aqui. E nós queremos dizer a você que a graça do Senhor não é um evento isolado na tua história. A graça de Deus não é uma experiência humana, é uma experiência do céu. É um projeto de Deus que é revelado em nossas vidas dia após dia. A graça, ela te capacita para perdoar. A graça, ela te capacita para amar. A graça, ela te capacita para servir. A graça concede a você aquilo que você não tem condições humanas. Mas através da graça, através da ação dos céus, você é capacitado por Deus para fazer a obra dele. Glória a Deus. Estamos aqui exatamente pelo efeito da ação do Mestre Jesus. Exatamente pela ação de Jesus é que nós estamos aqui, servindo a Deus. E a salvação, pela graça de Deus, manifesta o chamado de Deus em nossas vidas. Meu Deus, que glória, que presença, que momento de Deus sobre as nossas vidas. É, Jesus. Querido irmão, diácono irmão Josimar, suas considerações finais para essa lição de lágrimas. Que momento. Que momento. É, só agradecer. Porque um dos frutos produzidos pela graça é a gratidão, né? Meu Deus. Grato a Deus por esse momento. Grato a Deus por estar aqui com vocês. E feliz demais. Porque a graça do Senhor esteve aqui presente em nosso meio. Que essa mesma graça alcance você aí do outro lado. Aleluia. Que essa mesma presença invada o seu lar aí do outro lado. Então, receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com um espírito de gratidão. Amém. Aleluia. Cooperador jovem Adrian, as suas considerações. Que lição maravilhosa.
E uma frase que ficou bem agarrada no meu coração e eu quero repeti-la novamente. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele te entende no seu pior dia. No dia que você tem vergonha de joelhar. No dia que às vezes não saiu uma palavra. No dia que às vezes você não consegue conversar com teu pai, com a tua mãe, você não consegue pedir ajuda. Às vezes a gente senta no quarto e pensa assim, e agora? Mas o Espírito Santo, ele te entende no seu pior dia. No dia que você está sem norte, sem sul, sem leste, oeste. Você pode perceber que não tem ninguém vendo. Oh, Jesus. Mas tenha certeza, você tem um Pai no céu que está vendo você no seu pior dia. Ai, Jesus. Deus. Paola, as suas considerações finais. Meu Deus. Que lição maravilhosa. Que presença. Aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque se eu estou aqui novamente é por pura graça e misericórdia do Senhor. E eu quero aqui também agradecer aos meus pais, minha mãe e meu pai, que são grandes incentivadores na minha vida. E para os jovens que me escutam, eu quero deixar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça não é só para quem errou muito, é para quem reconhece que precisa de Deus. E hoje o Pai não está perguntando onde você esteve, Ele está olhando para o seu coração. Se você abrir, a graça entra. E quando a graça entra, meu irmão, a vida muda, a sua vida se transforma. Então, que você não seja só alguém que ouviu sobre a graça, mas alguém transformado por ela. Deus abençoe. Aleluia. Que a graça de Deus alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Escute bem isso. Não importa quão sujas estejam as tuas vestimentas. Não importa quão enegrecidas estejam as suas vestimentas, a graça de Deus alcança você. O sangue de Jesus não perdeu a validade. O sangue de Jesus ainda purifica as vestimentas sujas. E não importa onde você esteja. Quem sabe você está no poço mais fundo, na escuridão mais terrível. A graça de Deus que está sobre as nossas vidas te alcança nesse fundo do poço, onde você disse, eu estou no fundo do poço. É aí que a graça de Deus vai te arrancar. A graça de Deus vai te arrancar daí, vai te levar aos pés da cruz de Cristo. E você um dia vai encontrar conosco aqui e vai falar, aquele dia, a graça de Deus alcançou a minha vida. Aleluia. Eu fui transformado pela graça de Deus. Aleluia. A graça, ela não se limita ao lugar para chegar. Ela se limita a um coração que seja de porta para receber. Aleluia. Esse é o efeito da graça de Deus. Meu Deus. Meus queridos, essa foi mais uma aula da nossa escola bíblica do projeto Eu Digo Sim. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros e irmãos que estão aqui juntamente conosco. Aos irmãos da mídia, está ali presídio irmão Adonias, operando a mídia, também a irmã Kathleen, né? A jovem Kathleen participando aqui, fazendo os cortes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a equipe, que Deus abençoe esse projeto, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Não se esqueça, o projeto é Eu Digo Sim. Eu acho que não haveria outra forma não terminarmos a aula a não ser dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E não se esqueça, Jesus é bom e o diabo não presta. Amém.